pecados piores, um atrás do outro, que a mídia ensina cada vez mais. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no nosso coração, o Senhor vem morar no nosso coração. Como é que nós fazemos do templo do Espírito Santo esse lixo que tantas vezes as pessoas fazem, não é? Tantas vezes as pessoas aí fazendo tatuagem de coisa demoníaca. Como assim? O corpo não era para ser o templo do Espírito Santo, agora está já com a pré-marca da besta? Tatuado aí muitas vezes símbolos e nomes satânicos que a pessoa nem desconfia. Outros sabem perfeitamente o que estão fazendo, mas tem gente que nem desconfia, não é? E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, como assim tratarmos mal o nosso corpo? Meu corpo é morada do Espírito Santo. Vou beber, encher a cara, vou fumar tudo e mais alguma coisa, vou comer um monte de porcaria e ainda vou me drogar? Isso. E a pessoa espera que o Espírito Santo continue ali? Não, é claro que não. O Espírito Santo foge de um coração assim. Porque é óbvio que o Espírito Santo não foi bem-vindo no coração de uma pessoa assim que mente, que fala um monte de impropério, só procura maldade, só procura prejudicar os outros, sempre dando corda para aquele sentimento ruim. Fala, não, parou, aí esse aí é o lugar do demônio. Então aí é o lugar do demônio morar. Esse é um coração convertido ao diabo. O Espírito Santo não fica. Ele não fica. Está aqui nos dizendo no livro da sabedoria. E para que iria ficar? Ia ficar num coração desse corrompido, cheio de demônios, um coração desse convertido, vertido ao mal? Não. Aí não tem mais nada para fazer aí. Aí ele vai então para outro coração, para outros corações que queiram realmente. E quantos corações hoje realmente estão querendo ser dignos do Espírito Santo, ter o Espírito Santo morando? Quantos aí têm o seu corpo íntegro, querendo que o Espírito Santo more no seu corpo, o Senhor Jesus venha morar no coração? Então, meus irmãos, sejamos nós então essa casa do Espírito Santo também. Essa casa, esse templo, o corpo é templo do Espírito Santo, nos ensina São Paulo. Então tratemos o nosso corpo com essa dignidade, não vestindo essas roupas absurdas que as pessoas vestem que parece que estão peladas na rua. Pior do que estar pelada, está insinuando um monte de coisas, né? É assim terrível, trabalhando aí com a perdição da imaginação dos homens, e de mulheres também, né? Estão lá só olhando, só sacando, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidemos bem, então. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, cuidemos também no nosso coração, na nossa conversão. Procuremos ser bons, dignos, pelo menos um pouco, o máximo que nós pudermos. Eu sei que nunca vai ser da dignidade que o Senhor merece, mas pelo menos vamos nos esforçar ao máximo para sermos dignos do Senhor de estar no nosso coração. Nosso corpo ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, nossa casa ser igreja doméstica, igreja do nosso Senhor. Caso contrário, o Senhor se cansa, vai embora. Vai embora, assim como ele fez com a falsa igreja, como estava fazendo lá com Santa Faustina, né? Tantos pecados, aquelas irmãs lá, aquelas religiosas lá que estavam no convento da irmã Faustina, tantos pecados faziam que o Senhor falou, eu não vou ficar mais aqui. E a hóstia saiu consagrada, voando do sacrário e ia-se embora. Foi preciso Santa Faustina pegar com muito respeito, pedir perdão ao Senhor, fazer aí muita oração, muita reparação, para o Senhor aceitar e ficar ali por causa dos pecados daquelas religiosas. Agora imagine, né? Naquela época os pecados 100 anos atrás, hoje é 100 vezes maior, 100 vezes pior. Pecados piores, um atrás do outro, que a mídia ensina cada vez mais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos ingratos. Honremos justamente a grande graça que nós temos do Espírito Santo fazer morada em nós e também do Senhor estar morando no nosso coração e também na nossa igreja doméstica. Façamos o possível o dia inteiro, todo dia, para sermos dignos disso que nós não merecemos. Nós recebemos sem merecer, mas agora sejamos dignos para que o Senhor continue conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI
e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas, nós temos a hora do terço, do Santo Terço, e todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.